Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo para falar de Arsenal. Lembrando que antes de começar esse vídeo, dá o like aí no canal, sininho para receber as notificações e também se inscreva. Se inscreva aí no canal para a gente continuar crescendo no YouTube e a gente continuar gerando conteúdo sobre o Arsenal aqui para vocês, tá? Antes tarde do que nunca, hoje vamos fazer a análise estatística do Eze, que chegou, e aí já vou começar a montar também do Nkapie, que chegou também no Arsenal. Beleza? Vocês me cobraram muito. Barão, cadê a análise do Eze e tal, não sei o quê. Fiz até de uma forma diferente e vou tentar deixar esse vídeo o mais didático possível para vocês. Porque tem muita gente que não entende de estatística. Eu vou ser sincero para vocês, eu também não sou um especialista em estatística, mas ao mesmo tempo eu procuro estudar, eu procuro entender como é que funciona. E aí, sei mais ou menos, né? Sei um pouco de estatística, mas eu vou tentar deixar esse vídeo o mais didático possível. Eu espero que ele não fique tão longo, mas eu vou tentar trazer o máximo de informação possível que eu busquei e também deixar ele didático para que vocês consigam entender. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo de estatísticas do Eberechi Eze, ou Eberechi Eze, tá? Então, vamos começar com os dados pessoais, né, do Eze. O nome Eberechi Oluchi Eze. Nasceu em 29 de junho de 1998, então ele tem 27 anos. Uma altura de 1,78 m. Inglês, posição meio campo, meio ofensivo, tá? E usa ali o pé direito. Lembrando também que a gente pode usar ali ele como ponta esquerda, e eu acho que o Arsenal vai usar ele ali na ponta esquerda. Na temporada passada ele fez 43 jogos, fez 14 gols, deu 11 assistências, levou um cartão amarelo e não levou nenhum cartão vermelho. Como eu falei para vocês ali, ele pode jogar ali como meia central, pode jogar como meia pela esquerda ali, ele pode jogar na posição do Odegaard, ele pode jogar na posição do Rice e ele pode jogar ali na ponta esquerda na posição do Martinelli e do Trossard, beleza? Então a gente contratou um jogador onde ele pode jogar em várias posições, o estilo que o Arteta gosta de jogador, que pode jogar em várias posições diferentes, e aí ele consegue alterar o jogo de acordo com que esse jogador esteja em campo ou a necessidade que ele esteja vendo ali durante o jogo. Esse é o mapa de calor do Eze na temporada passada, tá? Então a gente vê que ele, como nós podemos ver, né, ele joga bastante ali pelo lado esquerdo, é o lado que ele se sente mais confortável. Então ele pouco jogou aqui mais central, né? Apesar que ele jogou aqui um pouco central, mas bem pouco, tá? O forte dele era cair bastante ali pela esquerda, e a gente vê que ele jogou bastante ali na posição do Rice, tá? Então ali mais um 8 ali pelo lado esquerdo, tá? Mas eu acredito que ele vai jogar bastante pela ponta esquerda. Pode ali, dependendo, se a gente tiver que poupar o Rice e aí o jogo não tiver muito para o Merino, a gente colocar ele jogando ali na posição do Rice e colocar o Martinelli, o Trossard pela esquerda, às vezes colocar ele como central para fazer a do Odegaard. Então, como eu falei anteriormente, o Arteta tem uma série de opções ali para colocar o Eze em jogo. Então, contratamos um jogador muito importante ali para o nosso elenco. Eu falei para vocês que seria muito ruim a gente deixar o Eze escapar, porque ele é um jogador que queria vir para o Arsenal, era um jogador que vem sem rejeição. Então, por exemplo, dificilmente você escutou alguém falando assim, pô, não quero o Eze. Tá? Não quero o Eze no Arsenal de jeito nenhum. A maioria das vezes eram positivas, não, tem que trazer o Eze, tem que trazer o Eze, por mais que, por exemplo, nós somos seres humanos, somos pessoas, e temos gostos diferentes.
Então, por exemplo, de repente você não traria o Madueke, traria um outro jogador, você não traria o Zubimendi, traria um outro jogador, mas eu não vejo isso com o Eze. Eu via todo mundo ali interessado em trazer o Eze para o Arsenal. E aí foi até um engraçado, porque o Eze liga para o Arteta, né? Perguntando se não tem chance do Arsenal contratar ele, e aí o Arteta fala que ia ter uma reunião com os diretores da empresa e os donos na figura do Josh, e aí ele voltaria à ligação após essa reunião, e aí o Josh aprovou a compra do Eze, foi até um dinheiro tirado ali dos próprios Kroenke, tá? Da KSE, né? Vamos falar KSE, que é o grupo ali de esportes do Kroenke. Então foi tirado ali diretamente da KSE para financiar a contratação do Eze. Então contratamos um ótimo jogador. Eu acredito que o Eze vai se dar super bem ali no Arsenal, porque ele pode jogar em várias posições. Então, eu acho que é uma questão de adaptação ali ao estilo de jogo do Arteta, porque tecnicamente a gente sabe que o Eze ele é muito bom jogador. Aqui também é uma figura da onde o Eze mais jogou, né, na temporada passada pelo Crystal Palace. Então a gente vê ele muito ali pela esquerda e um pouco centralizado, tá? Então, e jogou até um pouco, ajudou defensivamente, que é uma parte que eu tinha muita dúvida sobre o Eze, tá? Eu não acompanhei o Eze muito pelo Crystal Palace. Eu via os jogos assim mais importantes ali contra os times do Big Six. E por isso eu gostava muito do Eze, mas eu não via os jogos mais ali com os times de meio de tabela e tal. Então a gente vê que o Eze ele tem uma recomposição também, que é uma coisa que a gente elogia muito no Martinelli, que joga por ali. Até no Trossard também, o Trossard também recompõe muito bem. E o Eze também é um jogador de recomposição. Então eu já fico mais tranquilo quando eu vejo esse mapa aqui em relação ao Eze. E jogando mais ali na frente, né, falando ali da área mais esquerda, a gente vê que ele joga muito ali na do Rice, né? Podemos dizer ali que tem 19% ali, tem esse 10 mais 9 aqui. Tem ali na ponta esquerda, tá? Onde temos ali 16%. E temos ali mais central, onde que ele jogou menos, tá? Tem ali os 9%, se a gente quiser somar ali com os 5 de trás, 14% jogando ali. Então ele joga muito, e para a ponta direita ele praticamente não vai, tá? Ele não joga muito ali pelo lado esquerdo. Então ele vai habilitar muito essa área esquerda aqui do Arsenal. Não, claro, isso a gente está falando da parte do Crystal Palace. Quando ele vem para o Arsenal, é outro estilo que pode ser colocado ali para ele jogar, tá? Então isso aqui era a forma como ele jogava no Crystal Palace, mas pode ser que o Arteta veja uma nova metodologia de jogo para o Eze, que eu acho que não vai fugir muito disso aqui, tá? Eu acredito que o Eze vai jogar basicamente nesse mesmo estilo aqui, como ele jogava no Crystal Palace. Acho que não vai mudar muita coisa. E aí vamos para o mais importante, que são os dados do Eze. Eu coloquei assim, separado, não entrou a fonte, tá? Aqui, mas a fonte é como é que dá o nome? Canon Stats, tá? Esses gráficos eu tirei de lá, não apareceu aqui. Eu sempre gosto de colocar a fonte, mas não apareceu aqui, então já estou falando que esses gráficos aqui eu tirei do Canon Stats. Então vamos lá, vou deixar bem didático para vocês. Esse primeiro gráfico, ele fala sobre os chutes do Eze, tá? Então, o que quer dizer esse gráfico? Esse 61,2 é uma nota agregada para o conjunto de métricas de finalização, que ele vai de 0 a 100. Então, a gente pode dizer que é de 0 a 100%. Então, a gente pode dizer aí que os chutes do Eze, eles são 61%. Vamos botar assim, vamos fazer toda a conta arredondada, tá? As métricas de chute do Eze, elas têm uma média de 61%. O que é bom, não é uma coisa muito ruim, tá? Em relação ao Eze. Isso, lembrando, gente, são os dados em relação à temporada passada. Então, de repente, o Eze, por mais que ele chute bastante, o Crystal Palace não é um time que criava tanto assim a oportunidade de chute,
tá? Então, os chutes que o Eze dava era mais jogada individual da parte dele, aquilo que a gente já conhece do Eze, né? Então, é muito mais uma particularidade do Eze do que um trabalho ali de bola para que o Eze consiga chutar, tá? E o percentile, tá? Vocês sempre vão ver aqui, de 86%, vamos botar 87%. O que quer dizer isso aqui? Tá? Ele foi aproximadamente 87% melhor, tá? Que jogadores do mesmo grupo em comparação. Então isso é muito bom. Então nós temos um grupo. Lembra que eu sempre falo para vocês, que eu falei lá no vídeo, quando o Eze chegou, que fizeram quando o Xavi Simons chegou no Tottenham, que fizeram um gráfico totalmente distorcido daquela informação que estava ali. Por quê? A base de dados que foi traçada para o Xavi Simons foi diferente da base de dados traçada para o Eze. Então não tem como você fazer uma avaliação crítica dos dois jogadores mediante a base de dados ser diferente. Você está comparando laranja com limão. Qual é mais ácido? Você está querendo saber se a laranja lima ou sei lá, outro tipo de laranja lá, eu sou péssimo nisso, é mais cítrica, vamos botar assim. Aí você vai e compara com limão, que não tem nada a ver. Você coloca um limão ali no meio para dizer entre a laranja A e a laranja B, o limão é mais ácido, entendeu? Não faz muito sentido, porque a tua base de dados você coloca um dado diferente ali. Então foi o que aconteceu com o Eze. E aí, nessa base de dados que a gente está buscando aqui, que a gente vai trazer para vocês em relação ao Eze, a gente está trazendo uma base de dados em comparação com o mesmo grupo. Então é a mesma métrica. Então, com essa base de dados desse grupo, de jogadores do mesmo grupo que o Eze está ali dentro de campo, ele foi melhor que 87% deles. Gente, isso é muito bom, tá? E esses valores em porcentagem e etc., ele é relacionado a 90 minutos, tá? Então, geralmente, mesma liga, tá? Esse percentile, ele é tratado como mesma liga e mesma posição. É liga / posição. Então, são jogadores da mesma liga. Então, ele está sendo comparado com jogadores da Premier League e da mesma posição que ele. Tá? Então, ele tem os dados melhor do que 87% dos jogadores da Premier League. Gente, desculpa aí se vocês estão escutando algum barulho, é porque estão fazendo uma obra aqui em cima, tá? Mas eu não vou parar o vídeo para voltar, porque dá muito trabalho e a gente já começou, tá? Então, nós estamos trazendo um jogador muito bom. Então, a gente está dizendo que esse número de 61% de chutes do Eze, ele é melhor do que 87% dos jogadores ali da liga / posição do Eze. Então, a gente vê que os jogadores que jogam na posição do Eze, eles dificilmente fazem chutes a gol, tá? Então, a gente tem ali os não pênaltis, né, que são os gols sem pênalti, tá? Então o Eze ali tem... Aqui não tem os dados brutos, né, dessa informação, só tem o gráfico em pizza, tá? Mas a gente vê que os dados de expecting goals não pênalti são muito bons, tá? São muito bons do Eze. Isso quer dizer que é o quê? O jogador se coloca com frequência em boas situações para finalizar. Então o Eze, ele sempre se coloca em boas posições para fazer a finalização. Outra informação que é relevante aqui, que é o Open Play Shoots. O que significa isso? São um número de finalizações que vem de jogadas corridas. Então, sem bolas paradas. Então, são jogadas sem as faltas, sem os escanteios, tá? Então, ele tem uma participação muito ativa nesse tipo de lance, tá? Que são as transições e a posse de bola. Então, o Eze, ele gosta muito da transição de jogo, ele gosta muito de estar com a bola, fazer essa transição, que é um estilo de jogo que o Arteta está adotando para essa temporada. São jogadores
que gostam de estar com a bola, que gostam de carregar a bola, tá? Então vamos ali, o expecting goals por chute, que está um pouco ali na média, vamos botar assim, tá? Isso quer dizer a qualidade média de cada finalização, tá? É um expecting goals médio em relação às tentativas dele, tá? Então ali ele está mediano. Então, se tivesse muito bom, ele costuma chutar de posições muito boas, e baixo, muitos chutes difíceis, longos e angulados. Então, isso aqui quer dizer que o Waze, ele tenta o quê? Muitos chutes difíceis, muitos chutes longos. A gente sabe que o Waze é um jogador que gosta de finalizar de fora da área, e é uma dificuldade que o Arsenal tem, tá? E ele gosta daqueles chutes angulados, aqueles chutes que ele pega e não dá tempo nem de ajeitar o corpo, entendeu? Ele vai e chuta com precisão ali, de acordo com o que a bola se apresenta para ele. Então, isso assim, de certa forma, não é tão ruim, né? Vista a dificuldade do tipo de chute ali que é feito para essa métrica, tá? Eu vou pegar esse dado aqui, que está bem abaixo, que é o PSG Added, que eu vou explicar para vocês o que é. Isso quer dizer o seguinte, ele mede a colocação do chute, tá? A probabilidade de gol, considerando onde a bola entrou no gol, altura e canto, tá? Em relação ao expecting goals mesmo, tá? Original. Quando está positivo, ele finaliza acima do esperado, para a chance boa e batida e colocação, e quando está negativo, ele finaliza abaixo. Então, assim, ele está positivo aqui, mas bem pouco positivo. Tá? Então, as colocações de chute e tal do Waze não são muito bons de acordo com o esperado. Tá? Mas é isso que a gente está falando, gente. A gente está falando de um time como um Crystal Palace, tá? Que ele precisava praticamente fazer tudo. Tá? Então vamos ver no Arsenal. Provavelmente esses dados aqui no Arsenal vão aumentar. E um dado que é muito bom, tá? Que são os chutes de bola parada, tá? O set play shoots. Tá praticamente aqui no topo do gráfico. Isso aqui é muito bom, tá? Que o Waze ele tem uma bola parada muito boa. Tá bom? Então isso é importante, a gente não tem um jogador desse calibre para faltas. Para escanteio a gente tem o Rice lá, que pega muito bem na bola, na batida dos escanteios, consegue cobrar muito bem as batidas de escanteio, mas para falta a gente não tem esse jogador meio que especialista, né, em bater falta. Agora a gente vai para a parte de criação, onde a gente vai mais precisar do Waze. Eu não digo que a gente precisa do Waze nem muito para chute, a gente vai precisar mais para ele para a parte de criação. E vocês veem que o gráfico de criação do Waze ele é muito bom. Tá? Então, a gente vê que ele tem as métricas, uma nota agregada de, vamos botar aqui, 63%. Tá? Então, as métricas dele de criação é 63%. E ele tem uma média ali, em comparação... Lembrando vocês, mesma liga, mesma posição, dentro de 90 minutos, tá? Uma média de 90% melhor que esses jogadores, tá? De mesma liga e mesma posição. Isso aqui é sensacional, porque a gente vai precisar muito da criação do Waze. E aí, o que a gente destaca nessa parte de criação? Tá? As assistências, tá? Ele é um jogador que assiste muito, tá? Os jogadores, ele tem uma boa assistência. Ele tem um número de passes ali, ó, o set play key passes, que são passes vindo de bola parada, passes chaves, né? Passes que habilitam o jogador a fazer o gol. Muito bom também, isso se dá muito porque, pelo que a gente falou do gráfico anterior, da questão dele ser um jogador que pega muito bem na bola, tá? Então isso vai ser importante para a gente também.
Ah, temos aqui também, vamos ver aqui um dado importante. Esse SCA aqui, que está na parte inferior, SCA Expecting Goals Assisted, que é combinação entre chute, criação, tá? Criação de ações e o expecting goals das finalizações, que o jogador ajuda, né, a criar, no caso o Waze ajuda a criar. Então ele mede a qualidade das oportunidades que ele contribui para criar. E olha o nível de criatividade que ele cria aqui para ajudar os jogadores. A gente tem aqui o Deep Completions. Tá? E isso aqui também é um ponto importante, tá, gente? Esse Deep Completion diz o quanto ele rompe as linhas, tá? E penetra em zonas profundas e avançadas. São aqueles passes mais profundos, aqueles passes mais esticados. São o tipo de passe que a gente quer. É o tipo de passe que a gente vai tentar com o Zubimendi. É um passe que a gente vai tentar com o Eze. É um passe que a gente vai tentar com o Odegaard. E a gente vai tentar também com um jogador que a gente contratou que tem muita qualidade no passe, que é o Mosqueira, quando ele estiver em campo. Então o Mosqueira ele é um cara que ele tem um passe muito bom, a gente viu isso no gráfico de estatísticas do Mosqueira. Quem não viu, tem aqui no nosso canal, tá? As estatísticas do Mosqueira. Então a gente sabe que o passe do Mosqueira é um passe de muita qualidade. Então o Eze também vem com essa habilidade, né, com essa skill de passes em profundidade muito bom. A gente também tem os passes completos, né, dentro da área, passes completados dentro da área. Isso aqui é muito relativo, né? Então ele tem bons passes completos dentro da área. O Arsenal é um time que gosta muito de trocar passes dentro da área. Então isso aqui pode ser bom para a gente. Tem o Spect Assist em bolas paradas, tá? Então aí a gente está falando de escanteio, lateral, faltas, tudo que é bola parada. Tá? Então temos um número muito bom também, tá? Mas não é tão bom quanto as bolas paradas com passes chaves, tá? Porque aqui também depende de outras variáveis diferentes, só que você jogar talvez uma bola na área, existe todo um trabalho, porque aqui também conta lateral, né? Dificilmente as pessoas fazem gol vai dar assistência com lateral, apesar que cada dia tem se tornado mais comum, mas não é tão comum assim. Aqui a gente tem a parte de recebimento, né? Então, são as bolas recebidas. E aí aqui vocês conseguem ver que dentro das bolas recebidas, o êxito ele é 56%, tá? O número dele é de 56% e ele é melhor do que 76% dos jogadores da liga, da posição dele. Então a gente pode dizer que é um número razoável. Mas aí vocês veem esse gráfico com informações muito abaixo. Mas por que essas informações estão muito abaixo? Tá? Justamente porque o Eze ele é aquele cara que gosta de carregar a bola. Tá? Ele provavelmente vai pegar a bola e vai tentar carregar a bola. Por exemplo, um jogador que também é muito parecido com o Eze nessa característica é o Madueke. O Madueke, ele pega a bola e ele vai tentar carregar ela e fazer uma jogada individual, vamos botar assim. Tá? E aí, a gente tem várias informações em relação a esses dados que, por exemplo, os deep touches, tá? Que são os toques do jogador em zonas, vamos botar assim, entre aspas, mais profundas do campo. Ali meio da entrada da área ou mais próximo do gol. Tá? Então é onde o Eze recebe mais a bola. Tá?
porque ele é um jogador que controla mais esse tipo de frequência de jogo, porque se ele não está carregando a bola, ele não está indo lá na nossa defesa ou na intermediária buscar a bola, provavelmente ele está nessa zona mais profunda, como a gente está dizendo, para receber a bola, e aí ele pode receber a bola e dar um chute para o gol, entendeu? Porque ele gosta muito desse chute de fora da área. Então, por isso que ele tem esse número mais alto, tá? Porque frequentemente ele recebe essas bolas em zonas onde ele pode finalizar ou dar assistência para os jogadores. Então, a gente falou que o Eze ele tem uma boa assistência e ele também gosta de finalizar, muito. Então, por isso que esse dado dele é bastante alto. Deixa eu pegar um outro dado aqui. Passes recebidos. Vamos lá para os passes recebidos. Então, o que são esses passes recebidos? O volume de passes que ele recebe. Então, ele recebe pouquíssimos passes. Tá? Ele recebe poucos passes. Por quê? Como eu falei, ele é um jogador que gosta de transicionar o jogo. Ele gosta de carregar a bola. Então, ele vai receber muita bola ali. Quando ele receber a bola, ou ele vai tentar o chute, tá? Ou ele vai tentar dar uma assistência. Então, dificilmente ele recebe tantas bolas assim no jogo, porque ele não é aquele cara que fica trocando passes, então isso diminui muito o recebimento dele em relação a passes. Então, esse dado ele é abaixo justamente por causa disso, tá? Esse dado ele é quando o jogador é procurado, quanto aparece para receber a bola. Pode ser que isso aumente, porque no Arsenal ele vai procurar muito receber a bola. Ele vai querer muito receber a bola. No Crystal Palace isso não acontecia. Por quê? Como eu falei, ele é um jogador que precisava definir muito o jogo sozinho. Então ele recebia poucos passes no Crystal Palace. Hoje no Arsenal, principalmente se ele for para a ponta esquerda mesmo, ele vai receber bastante passe. Ele vai receber bastante passe, ou vai pegar aquela bola ali, recuperar aquela bola no sistema defensivo e correr, fazer a transição rápida para tentar assistir ali o Gyökeres, assistir o Madueke ou o Saka, ou o Odegaard. Então, vai ser essas formas que o Eze vai jogar ali pelo Arsenal. Tem ali os Unsuccessful Touch, tá? Que são os passes sem sucesso. Os passes dele sem sucesso são muito bons. Tá? Barão, mas está abaixo. Porque isso aqui é inversamente proporcional. Se tivesse muito alto, porque ele tem muito pouco, vamos botar assim, muito pouco sucesso nos passes. Tá? Então isso aqui, esse dado tem que estar abaixo mesmo. Então ele é um jogador que dificilmente erra passe. Primeiro, porque ele dá pouco passe, ele quer decidir o jogo, tá? Ele é um cara, vamos botar assim, individualista. Então, quando a bola chega nele, é para ele dar um chute, é para ele dar uma assistência, ou ele vai correr com a bola, fazer a progressão com a bola. Então, por isso que o número dele de passes, e isso é muito bom, tá, gente? Ele erra poucos passes durante o jogo. Eu não vou ficar falando aqui todos os dados, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar, sei lá, 1h30 de vídeo e tem, às vezes, gente que comenta ali nos nossos comentários do YouTube dizendo que os vídeos são muito longos e tal. E estatística já é uma coisa que poucas pessoas se interessam. Então, se o vídeo ficar ainda muito longo, aí que as pessoas vão se interessar menos mesmo. E aí a gente vai para os carries, que é a condução, tá, de bola. E aí a gente tem alguns dados importantes. E a gente vai começar aqui com o GPA, né, carrying, o que isso significa, né? São as probabilidades de gols adicionadas por meio das conduções. Então, a gente vê que o Eze ele tem um número muito bom nessa métrica. Por quê? Ele tem um nível de probabilidade de gol adicionado quando ele carrega a bola muito grande. Muito grande. É muito alto. Então, eu acredito que isso também seja
uma das funções porque o Arteta queria o Eze, para ele progredir com a bola, e mesmo quando ele não conseguir tocar a bola para alguém, achar um jogador disponível para que ele consiga dar assistência para esse cara, ele consegue finalizar também de fora da área, conseguindo fazer gols aí para gente. Dribles completos, ele é um jogador que dribla muito. Ali a gente falando, se ele for jogar na ponta esquerda, a gente vai precisar desses dribles dele. Então ele é aquele jogador que gosta do drible e gosta do drible com a finalização, tá? Então ele vai ser esse tipo de jogador que ele vai chegar, vai driblar e vai tentar finalizar o gol, ou também dar uma assistência. Aí a gente tem ali os carries in the box, tá? Que são as conduções para a área. Tá? Quantas vezes o jogador termina uma condução dentro da grande área. Então, olha o nível dessa estatística do Eze. Um jogador que ele vai parar praticamente dentro da área quando ele está carregando a bola, quando ele está conduzindo a bola. Então, a ideia do Eze, ele é muito parecido com o Madueke nesse ponto. E o Madueke também, se vocês viram o jogo contra o Liverpool, o Madueke, ele sempre conduzia a bola e ele sempre parava dentro da área. Ele sempre estava dentro da área, o Madueke. E a mesma coisa vai ser com o Eze. Só que o que o Madueke fez? O Madueke, ele é um jogador que ele procura mais a linha de fundo. Tá? Pelo menos nesse jogo contra o Liverpool, ele procurou mais a linha de fundo. O Eze não, ele já procura mais a entrada da área. Tá? Porém, ele também tem essa habilidade de parar dentro da área, caso ele veja essa oportunidade. Aqui a gente tem as progressões, as conduções progressivas, né? Que são aquelas conduções que você tem você corre com numa maior parte do campo, tá? Com a bola em direção ao gol adversário, tá? Que reduzem essa distância para o gol, tá? Então o Eze ali, ele também está ali, vamos botar assim, na metade ali, em 50% dessa habilidade. Ele é um jogador que, como a gente falou, ele progride muito com a bola. E aqui tem um dado muito importante, que é o que a gente reclama bastante do Martinelli, tá? Que é? O turnover efficiency. O que é o turnover efficiency? É a eficiência em não perder a bola. Entendeu? Então, quando o Eze tem a bola no pé, dificilmente ele perde a bola. Ele é um jogador que dificilmente ele perde a bola. Então isso é muito importante, que é uma coisa que a gente vem criticando bastante o Martinelli, que quando ele tem a bola, rapidamente ele perde. Quando ele vai tentar um drible, quando ele vai tentar uma jogada. Então, isso aqui pode ser também, gente, que isso aqui faça o Martinelli melhorar. A chegada do Eze faça o Martinelli melhorar, tá? Porque é o que eu sempre falo para vocês. Quando você tem uma concorrência num nível maior, automaticamente você melhora. É garantia, Barão? Não, não é garantia. Não é garantia. Porém, pode ser que o Martinelli melhore. Aqui a gente vê os dados referentes aos passes, tá? Então, o Eze, ele tem 51%, vamos botar assim, tá? Nesse conjunto de métricas de passe. E ele vamos botar 60% melhor. Ele é 60% melhor do que os jogadores da liga e os jogadores da posição dele. Isso porque o Eze não é nem um cara que gosta tanto de passar a bola, tá? Então, ele é aquele jogador que ele tem a tendência de progredir mais com a bola. Ele não é um jogador que procura tanto o passe, tá? E aí a gente tem o mesmo dado, a gente falou dos dados de condução ali, o GPA, né, o GPA Passing, a gente tem o GPA,
o GPA da condução ali, do receive, na verdade, né, que foi o do recebimento, o anterior. E agora a gente tem o GPA passing, o GPA passing, que é a mesma coisa, tá? É a probabilidade de gol adicionada, porém por passes do Waze, tá? Quantos passes do Waze aumentam a probabilidade de um gol? Então, é até bom, tá? Até bom, visto do que o Waze é um cara que gosta muito de finalizar, ele também pode dar passes, tá? Eu gosto sempre de lembrar vocês, gente, que isso aqui são os dados da temporada passada, enquanto ele estava no Crystal Palace. Se a gente avaliar, sei lá, a gente pegar esses gráficos e acompanhar no final dessa temporada, pode ser que isso aqui esteja tudo diferente. Literalmente tudo diferente. Tá? Aí aqui a gente tem também a eficiência do passe, tá? A qualidade do passe que o Waze dá. A gente pode botar ali numa média de 50%. Aí a gente tem a progressão dos passes. Tá? São passes que avançam com a bola em direção ao gol, rompendo as linhas e executam a distância para o alvo. Tá? Então, ele tem aqui um pouco menos de 50%, podemos botar ali, sei lá, 25% desse dado. A gente tem o Final Thirds Entries, tá? Que são as ações de passagem. Resultam nas entradas da equipe no terço final. Tá? Então, ali mais próximo da área. Então, essa parte está bem abaixo ali. Por quê? Quando o Eze entra nessa área, ele quer finalizar. Então, dificilmente ele vai tentar um passe aqui. Pelo menos é isso que o gráfico diz. Tá? Dificilmente. Assim também entra muito tá muito ligado com o do lado, tá? Do Final Third Pass Volume. Então, dificilmente ele vai tentar esses passes. Ele vai tentar chutar para o gol. E aí aqui a gente tem o Final Third, Comp, que é a porcentagem de passes completados quando o jogador passa dentro do terço final. E aí ele aumenta um pouquinho, tá? Esse passe. Porém, uma coisa que o Eze não gosta muito são esses passes, né? Ele gosta muito de definir a jogada, ele gosta muito de chutar para o gol. Então o passe não é muito o forte do Eze, não a qualidade do passe, né? Mas ter o passe, entendeu? Chegar e dar o passe ali para os companheiros. Pode ser que isso aqui mude, tá? Lembrando que a gente falou isso aqui do Madueke também. O Madueke é muito parecido com o Eze. Tá? Ele é muito parecido com o Eze nas estatísticas. Então, pode ser que a gente mude essas características aqui do Eze, visto a questão de passe. Aqui a gente vai para as ações defensivas. Até me surpreendeu bastante as ações defensivas. Como eu falei para vocês, eu não fui um cara que acompanhei muito os jogos do Crystal Palace, acompanhava muito o Crystal Palace na questão de jogos maiores, né? Então, eu não via muito o Palace contra esses times medianos, que é onde deve crescer mais os dados do Waze. Né? A gente tem ali também o GPA das ações defensivas, tá? Que mede a probabilidade de gols adicionados por ações defensivas. Tá? Quantas ações defensivas desse jogador, por exemplo, desarme, interceptação, recuperação de bola, tende a reduzir a probabilidade de gol do adversário. Tá? Então, nisso aqui, a probabilidade do Eze é bem baixa, porque ele ajuda, mas ele não deve ser o cara principal nesse dado aqui. Tá? Então, esse dado baixo aqui um pouco efeitos sobre o expecting goals do rival. Então, ele não influencia muito no expecting goals do adversário. Tá? Então, não vai ser por culpa do Eze que, teoricamente, né, a gente vai levar gol do adversário, a gente vai aumentar a probabilidade de gol do adversário. Aí tem ali o PED, né?
desarmes pad, não sei se é assim que se fala, mas são os desarmes ajustados por posse, tá? Então, o pad é posse ajustados de desarmes, tá? Então, a gente tem ali um 50%, que é muito bom para um jogador visto da parte do Eze, tá? Que é um jogador mais atacante, vamos botar assim, mas que precisa ajudar na defesa. Isso também, tanto nos desarmes como as interceptações, tá? Elas meio que caminham bem próximas ali. Então, vocês veem que o dado dele é bem parecido. E aí a gente tem a questão do pad ali das bolas recuperadas, tá? Recuperação de bolas. Quantas vezes o Eze recupera a posse de bola numa zona útil, vamos botar assim, tá? E aí, esse dado é muito alto. Então, isso quer dizer o quê? Frequentemente, o Eze recupera a bola, recupera essa posse dessa bola, importante para fazer a transição. Isso é muito importante para o Arteta. Por quê? O Arteta está montando um time de transição. Então, se ele tem um jogador como o Eze, que faz essa recuperação de bola, tá? Isso é muito bom para a nossa transição. Por quê? Provavelmente o time adversário vai estar bastante no ataque, tá? Porque vai ser uma zona de ataque, uma zona de defesa nossa. E se o Eze consegue recuperar a bola, ele consegue fazer a transição, seja ele conduzindo a bola ou seja ele esticando a bola, que a gente já viu nos dados dele, que também gosta de fazer, dar essa esticada na bola se alguém precisar. Aí a gente tem ali os desarmes, né, que também são muito bons. O Eze, como está muito alto aqui, são os desarmes efetivos. Então, o Eze é um cara que ele desarma muito. Ele gosta muito de desarmar. Então, isso é um ponto importante. Ali a gente tem o pad falls, né, que são as faltas cometidas, né, ajustadas por posse ali da bola. Então, o Eze, isso aqui também é inversamente proporcional, tá? Essa questão das faltas. Então, o que isso quer dizer? O Eze comete muitas faltas. Ele comete muitas faltas. E aqui a gente tem os duelos aéreos, então vai ser baixo mesmo. Dificilmente o Eze vai ter um duelo aéreo defensivo, até porque provavelmente ele não vai estar dentro da área para ganhar esses duelos. Ele vai estar fora da área para ganhar esses duelos. Eu nem falei, né, da parte da defesa. O Eze tem ali um dado defensivo de 48% e ele é melhor do que 47% dos jogadores ali da mesma posição do que ele na liga, tá? O que não é um dado ruim, vamos botar assim, 50%. Não é um dado ruim, não. E aqui nós vamos para as comparações. Tá? Pegamos os dados ali de um perfil do Twitter, né, do X, que é o Azi, que eu gosto das análises deles, dos dados dele. Então aqui tem aquilo que eu falei para vocês, nós pegarmos 2 jogadores, tá? Que jogam na mesma posição e pegar as mesmas métricas. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, o gráfico ele estava com as mesmas métricas do Eze com o Simmons, tá? Porém, a avaliação deles eram diferentes, tá? Eram diferentes. Então aqui o Azi ele está fazendo a comparação pura e simples, tá? Do Eze com o Rodrigo. Eles não estão pegando outras métricas, por exemplo, igual a gente fez no anterior, com a comparação era feita, os dados eram feitos
de acordo com jogadores de mesma liga e de mesma posição, tá? Então, essa métrica aqui não existe. Aqui é comparação pura e simples de jogador com jogador. E aí a gente vê que o Waze, ele é melhor do que o Rodrigo, tá? Até me surpreendeu esses dados, sendo bem sincero. Os dados do Waze são muito bons, melhor do que o do Rodrigo. Por exemplo, tem aqui as assistências, assistências esperadas, né? O do Waze é muito maior do que o Rodrigo. O Rodrigo não dá muita assistência, tá? Não dá muita assistência. Por exemplo, o Rodrigo, a gente falou que o Waze gosta muito de progressão, né? Com a bola, carregar muito a bola. O Rodrigo tem números melhores que ele nesse ponto. Nesse ponto, o Rodrigo tem números melhores do que ele. Finalização. A finalização do Rodrigo é muito melhor do que a do Waze, tá? E visto que o Waze tinha uma finalização muito boa lá no nosso gráfico, entendeu? Então, o Rodrigo ele é um finalizador muito melhor, tá? Do que o Waze. Movimentações na área, o Waze é melhor. Parte defensiva aqui, né? Defense score, que são marcar, tirar as bolas ali defensivas. O Waze é bem melhor, por mais que a gente falou que ele não ajuda tanto ali no sistema defensivo. Tem parte que eles ajudam, né? Na verdade, a parte que ele mais ajuda ali é na questão de recuperação de bola para progredir, e isso está muito alinhado a esse defense score, que é ele recuperar a bola na parte defensiva e conseguir gerar algum tipo de gol. A gente vê que o Rodrigo não é muito esse jogador, tá? Que volta. O Rodrigo é aquele jogador que ele vai ficar mais à frente esperando a bola chegar para ele, tá? E o Waze, ele faz mais essa parte defensiva. O Rodrigo e o Waze têm uma coisa em comum, que é a progressão de passes. Eles não gostam muito de dar os passes. Eles gostam deles mesmos definir a jogada. Aqui a gente faz uma comparação com o Wirtz, tá? Que foi um jogador que chegou no Liverpool. O Wirtz já jogou ali de ponta esquerda, tá? Então dá para fazer uma comparação ali, porque o Waze também gosta de jogar ali mais centralizado. Então acho que até uma comparação legal, e a gente vê que eles são bem parecidos, tá? Eles são bem parecidos, tem uma diferença em algumas métricas, mas são umas diferenças bem poucas, não são muito diferentes as métricas. Então a gente está falando de jogadores muito parecidos aqui. Claro que a gente fala do Waze vindo de um Crystal Palace, que já está acostumado com a liga, e estamos falando do Wirtz, que é um jogador que está vindo aí da Bundesliga do futebol alemão. Então vamos ver como é que o Wirtz consegue se adaptar a esse estilo de jogo da Premier League, tá? Mas, visto o Waze do Crystal Palace e vendo o Wirtz do Bayer Leverkusen, eles têm dados bem parecidos. E o principal aí que fizeram a diferença aí, que deu um murmurinho na internet, foi a questão da comparação do Waze com o Xavi Simons, tá? E aí, o que a gente vê? Nós vemos que as características do Xavi Simons comparadas com a do Waze, elas são bem diferentes, tá? Elas são bem diferentes. Por exemplo, o Xavi Simons não é um cara que gosta de finalizar. O Waze já é um cara que gosta de finalizar. O Xavi Simons é um cara que não é que não gosta de finalizar, né? A finalização do Waze é muito melhor. Desculpa, deixa eu me corrigir aqui. A finalização do Waze é muito melhor. Por exemplo, o drible, a qualidade do drible. A gente viu que a qualidade do drible, lá no nosso gráfico, comparado com jogadores da Premier League e de mesma posição do Waze, o Waze era quase 100%. E o Xavi Simons é melhor do que o Waze. E muito melhor. Se a gente ver aqui, ele é muito melhor do que o Waze. Tá? Então, o Xavi Simons, ele é aquele cara que ele quer o drible. Ele está disposto a dar o drible. Tá? E ele é muito melhor do que o Waze nessa característica.
Por exemplo, o Xavi Simons é um cara que ele não gosta de progredir com a bola. O Eze já gosta, quer dizer, não vou falar que não gosta, né? Os números do Xavi Simons de progredir com a bola, eles são piores do que o do Eze, tá? Isso não quer dizer que o Xavi Simons não progrida com a bola. Se a gente, de repente, fizer uma comparação com jogadores da mesma posição, tá, e de mesma liga, pode ser que o Xavi Simons tenha um número muito maior do que isso aqui. Mas a gente está falando jogador com jogador, e aí os números do Eze são melhores. O número de expectativas de assistência do Xavi Simons são bem parecidos com o do Eze, tá? Comparado os dois, tá? Então, a gente pode dizer que eles têm características diferentes. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. Eles podem ser equivalentes, tá? Claro, dentro das suas características. Então, de repente, o Tottenham, por exemplo, o Tottenham tentou contratar os dois, tentou contratar o Xavi Simons. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Tottenham estava tentando contratar, teoricamente, jogadores com características diferentes. E aí ele foi para um Xavi Simons que é um jogador mais de controle. Tá? É um jogador mais de controle. E o Eze é um jogador mais de condução. Beleza? Então, gente, esse é o nosso vídeo sobre as estatísticas do Eze. Deixa aqui nos comentários o que vocês esperam do Eze, o que vocês acharam dos números do Eze. Se vocês acham que ele vai estourar aí no Arsenal. Eu estou com uma esperança muito boa do Eze. Eu gosto muito do jogador. Acredito que muitos torcedores do Arsenal também gostem muito do jogador. Então, deixa aqui nos comentários. Porém, não deixa de se inscrever no canal, o sininho para receber as notificações e o like, né? Porque é muito importante para a gente esse like de vocês. Beleza? Em breve, eu quero trazer aí os dados da partida contra o Liverpool, as estatísticas do jogo contra o Liverpool, que eu não fiz, que ontem foi o Deadline Day. Então, a gente fez um vídeo sobre esse Deadline Day, que também está aqui no canal. E também vou fazer um vídeo das estatísticas do Encap. Beleza? Então, galera, mais uma vez, obrigado. Tenha aí mais um ótimo dia e fui!